Imagine um mundo tão caótico e corrupto, que Deus teve que destruí-lo com um dilúvio. Nesse cenário, um homem fez o impensável, ele andou com Deus tão de perto, que não viu a morte. Essa é a história de Enoque, e sua vida nos ensina como é possível ter uma intimidade profunda com Deus, mesmo em um mundo como o nosso. Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Matusalém, viveu 300 anos. Gênesis 5, 21 e 22. Durante aqueles primeiros anos, Enoque amara e temera a Deus, e guardara os seus mandamentos. Mas depois do nascimento de seu primeiro filho, Enoque alcançou uma experiência mais elevada, foi atraído a uma comunhão mais íntima com Deus. Compreendeu mais amplamente suas obrigações e responsabilidade como filho de Deus. E quando viu o amor do filho para com o pai, sua confiança singela em sua proteção. Quando sentiu a ternura profunda e compassiva de seu próprio coração por aquele filho primogênito, aprendeu uma lição preciosa do maravilhoso amor de Deus para com os homens, no dom de seu filho, e a confiança que os filhos de Deus podem depositar em seu Pai Celestial. O infinito, insondável amor de Deus, mediante Cristo, tornou-se o assunto de suas meditações dia e noite, e com todo o fervor de sua alma, procurou revelar aquele amor ao povo entre o qual vivia. O andar de Enoque com Deus não foi em arrebatamento de sentidos ou visão, mas em todos os deveres da vida diária. Não se tornou um eremita, excluindo-se inteiramente do mundo, pois tinha uma obra a fazer para Deus no mundo. Na família e em suas relações com os homens, como esposo e como pai, como amigo, cidadão, foi ele um servo do Senhor, constante, inabalável. E este andar santo continuou durante 300 anos. Enoque era do mesmo sentimento que Deus. Se somos em sentimento com Deus, nossa vontade se perde na de Deus, e iremos aonde quer que Ele nos indique o caminho. Como uma terna criança, coloca a mão na de seu pai, e com ele anda em perfeita segurança, seja no escuro ou no claro, assim os filhos e filhas de Deus devem andar com Jesus na alegria ou na tristeza. Enoque andou com Deus 300 anos. Foi esse um longo tempo para estar em comunhão com Ele. Comungou com Deus porque lhe era agradável, e ele gostava da sociedade com Deus. Em meio a uma vida de ativo trabalho, Enoque mantinha firmemente sua comunhão com Deus. Quanto maiores e mais urgentes eram seus trabalhos, mais constantes e fervorosas as suas orações. Ele perseverava em excluir-se a certos períodos de toda a sociedade. Depois de permanecer por certo tempo entre o povo, trabalhando para o beneficiar, por meio de instruções e exemplos, costumava retirar-se, a fim de passar um período em solidão, com fome e sede daquele conhecimento divino, que só Deus pode transmitir. Comungando assim com Deus, Enoque chegou a refletir mais e mais a imagem divina. Seu semblante irradiava santa luz, a mesma que brilhava no rosto de Jesus Cristo. Ao sair dessa divina comunhão, os próprios ímpios contemplavam com respeito o cunho celeste estampado em sua fisionomia. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Gênesis 5, 24. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Hebreus 11, 5. Por 300 anos Enoque buscava a pureza do coração, a fim de poder estar em harmonia com o céu. Por 3 séculos andara com Deus. Dia a dia ansiara uma união mais íntima, mais e mais estreita se tornara a comunhão, até que Deus o tomou para si. Ele se achava no limiar do mundo eterno, mediando apenas um passo entre ele e a terra abençoada, e agora a porta abriu-se, o andar com Deus, por tanto tempo prosseguido na terra, continuou, e ele passou pelas portas da santa cidade, o primeiro dentre os homens a aí penetrar. Enoque foi um personagem notável. Muitos consideram sua vida como algo acima daquilo que o comum dos mortais já pôde atingir. A vida e o caráter de Enoque, entretanto, representam aquilo que devem ser a vida e o caráter de todos, se, à semelhança de Enoque, estiverem sujeitos a ser trasladados quando Cristo vier. Sua vida foi o que pode ser a vida de cada indivíduo, caso este se relacione intimamente com Deus. Devemos lembrar-nos de que Enoque estava rodeado por influências tão corruptas, que Deus trouxe um dilúvio sobre o mundo, para destruir os seus habitantes por causa de sua depravação. Estamos vivendo numa época má. Os perigos dos últimos dias multiplicam-se ao nosso redor. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mateus 24:12.
O caso de Enoque acha-se diante de nós. Ele viveu numa época corrupta, na qual a poluição moral infestava tudo ao seu redor. Não obstante, preparou ele a sua mente para a devoção, para amar o que era puro. Sua conversação girava em torno das coisas do céu. Educou a mente para seguir nesse sentido, e trazia as impressões do que era divino. Seu semblante achava-se iluminado, pela luz que brilhava na face de Jesus. Enoque teve tentações como nós as temos. Estava cercado por sociedade não mais favorável à justiça, do que a que nos rodeia. A atmosfera que respirava, achava-se envenenada pelo pecado e corrupção, da mesma forma que a nossa. Todavia viveu uma vida de santidade. Estava limpo dos pecados prevalecentes da era em que viveu. Assim podemos permanecer puros e incontaminados. Era ele um representante dos santos que vivem em meio dos perigos e corrupções dos últimos dias. Por sua fiel obediência a Deus foi trasladado. Assim também, os fiéis que se encontram vivos e permanecem, serão trasladados na segunda vinda de Jesus. Serão retirados de um mundo pecador e corrupto para as puras alegrias do céu. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. 2 Coríntios 3,18. Enoque conservava o Senhor sempre diante dele. Fez de Cristo seu constante companheiro. Estava no mundo, e desempenhava seus deveres para com o mundo, mas estava sempre sob a influência de Jesus. Ele refletia o caráter de Cristo, manifestando as mesmas qualidades de bondade, misericórdia, terna compaixão, simpatia, paciência, mansidão, humildade e amor. Sua associação diária com Cristo transformou a imagem daquele com quem estava tão intimamente relacionado. Em pensamentos e sentimentos foi ele diariamente saindo do seu próprio caminho para o de Cristo, para o celestial, para o divino. Se tivermos o Senhor sempre diante de nós, e deixarmos o coração transbordar em ações de graças e louvores a Ele, teremos frescor contínuo em nossa vida religiosa. Nossas orações terão a forma de uma conversa com Deus, como se falássemos com um amigo. Ele nos falará pessoalmente de seus mistérios. Frequentemente advir-nos-á um senso agradável e alegre da presença de Jesus. O coração arderá muitas vezes em nós, quando Ele se achegar para comungar conosco, como fazia com Enoque. Quando esta for, em verdade, experiência do cristão, será visto em sua vida, simplicidade, mansidão, brandura e humildade de coração, que mostrarão a todos os que com ele mantêm contato, que esteve com Jesus e dele aprendeu. Quando aprendemos a andar pela fé e não por sentimentos, alcançaremos de Deus o auxílio justamente quando dele necessitarmos, e sua paz nos encherá o coração. Foi essa vida simples de obediência e confiança que Enoque viveu. Se aprendermos esta lição da confiança simples, poderemos também receber o testemunho que ele recebeu, de haver agradado a Deus. Deveis agradar a Deus em cada aspecto da formação de vosso caráter. Isto podeis fazer, porque Enoque lhe agradou, embora vivesse num século degenerado. E há Enoques em nosso tempo. A história de Enoque é um poderoso lembrete de que a verdadeira intimidade com Deus é possível em meio aos deveres da vida diária. Assim como Enoque, você também pode ter uma vida que agrada a Deus e reflete o caráter de Cristo. Se você busca essa conexão mais profunda, deixe seu comentário sobre o que mais te inspirou e inscreva-se no canal para continuar sua jornada de fé conosco.